Seja muito bem-vinda. Se você chegou até aqui, até esse vídeo, é porque você ou está gestante, ou você tem filho pequeno, filho adolescente, você tem desejo de ser mãe, e a melhor tipo de mãe que você consegue ser. Porque a gente sabe que é uma das tarefas mais honrosas que a gente tem, e também uma das mais difíceis, porque supostamente filho não vem com manual de instrução. Mas o que eu quero trazer aqui para você hoje, o que você vai conseguir aprender com esse vídeo, é que cada um de nós somos exatamente quem nós precisamos ser para que a gente consiga existir nesse mundo de maneira mais favorável possível, para que a gente floresça. Vou usar muito a analogia da plantinha. Por quê? Nós fomos projetados para funcionar de determinada maneira no mundo para evitar 5 grandes dores e, com isso, seguir a vida. Porque algo aconteceu na nossa infância que marcou o nosso processo de desenvolvimento do cérebro, do sistema nervoso central, desde a gestação até mais ou menos 5, 7 anos, dependendo do desenvolvimento da criança. Então, são tudo o que acontece com a gente nesse período que vai marcar o formato do nosso corpo, os nossos traços de caráter, como a gente sente, pensa e age no mundo. Vou fazer o alinhamento aqui com vocês. Tudo que eu vou dizer daqui pra frente não tem como objetivo culpabilizar vocês. Não é pra vocês se sentirem culpados de, poxa, meu filho se sentiu assim, meu filho se sente assim, meu filho se sentiu assado. Qual é o objetivo? Por quê? Qual é o objetivo de você não se culpabilizar? Porque você fez ou faz o melhor do conhecimento que você tem até agora. Ninguém sem consciência vai fazer alguma coisa para prejudicar o seu filho na intenção que ele se sinta de maneira a se sentir abandonado, rejeitado, manipulado, traído. Não, você faz e entrega o seu melhor. Como uma planta. Imagina que você não tem conhecimento de plantas, você vai e decide comprar uma plantinha. E aí você coloca ela na janela e você não sabe o que ela precisa para se desenvolver, qual é o ambiente favorável para ela. E na sua tentativa você coloca, conforme os outros e a sua experiência própria de observação, você coloca ela em tal horário de exposição solar, você coloca X quantidade de água, mas vamos supor que aquela planta não precisasse ser regada a semana inteira e você rega ela diariamente todos os dias. O excesso de água prejudica ela e ela não floresce, ela morre. Ou ao contrário, você coloca água de mais, água de menos, exposição solar de mais, exposição solar de menos. Você nunca vai culpar essa plantinha e você também não vai se culpar por ter lidado com ela daquela forma. O que você vai fazer? Você vai ir atrás de instruções, de informações para você conseguir saber como cuidar daquela plantinha da melhor forma possível, porque a culpa não é nem sua e a culpa também não é dela. A gente não culpa uma planta por ela não florescer. A gente vai se questionar, será que o ambiente é favorável? E aí a gente vai modificar a exposição solar, precisa de adubo, não precisa de adubo, como está a terra, tem bichinho influenciando, não tem, preciso pôr água demais, qual a quantidade exata de água que essa plantinha precisa? Não há culpa de nenhum dos lados. Feito esse alinhamento, a gente vai começar então entendendo como que os traços se formam para a gente entender os 5 tipos de filho, começando pela ordem. Que a gente tem que esse processo começa desde a barriga, da sua barriga, no período de gestação, e ele vai até os 5, 7 anos. Na gestação, qualquer coisa que a mãe sinta influencia em como esse útero está para a criança, para o neném. Então, por exemplo, se você está relaxado, se você está confortável, se você está num ambiente alegre, descontraído, o útero ele fica mais quentinho, ele é caloroso, ele realmente é aquele espaço que abraça. Se acontece alguma coisa com você, aconteceu, você fica preocupada, seja um desemprego, seja o perder alguém importante, seja qualquer tipo de situação que te deixe ansiosa, preocupada, com aqueles sentimentos ruins, quando a criança se mexe, quando o bebê se mexe, você lembra talvez de uma certa preocupação e nisso os seus hormônios, o seu corpo deixa esse ambiente mais duro, mais frio, é um ambiente que não é receptivo. O que neste momento a pessoa que já tem o seu sistema, já tem o cérebro, a primeira coisa que você desenvolve, o primeiro órgão que você desenvolve na gestação, o que acontece ali? Ele percebe, sente como se o mundo dele, o que é o mundo? Ali o útero, ficasse ruim toda vez que ele se movimenta. Nisso ele registra uma dor, uma das 5 principais dores, que é a dor da rejeição. Você não rejeitou o seu filho intencionalmente, mas ele percebeu o mundo daquela forma. Ele percebeu então que ele precisava guardar energia no corpinho, condensar tudo na cabeça para se mexer o mínimo possível, para o ambiente dele não ficar ruim. E com isso, ele ganha características específicas para o corpo.
Então, esse tipo de filho vai ser aquele filho que tem o corpinho mais magrinho, mais ossudo, pontinhas, todas as pontinhas ósseas, então as clavículas, as famosas saboneteiras, os ombros, a cabeça mais alongada, possivelmente o filho que vai precisar usar óculos, sim. Aquela pessoa, aquela criança que não tem facilidade de socialização, que parece que vive no mundo da lua, que tem essa certa dificuldade de interação social, de atividades coletivas, que realmente prefere ficar mais recluso, que escolhe roupas que não combinam, aquele moletom com aquele capuz perfeito para essa criança. E às vezes surgem aquelas cobranças em relação à escola frente a, às vezes o seu filho precisa de terapia porque ele não interage com as outras crianças, ele está sempre no mundo da lua. Muitos diagnósticos errados de autismo podem vir nesse momento, se a criança tem um pico, né, tem esse traço mais alto possível, ele vai ter essas dificuldades, principalmente no mundo que cobra muito interação física, que cobra muito essa questão da interação com as pessoas, principalmente num ambiente despreparado, que não entende como essa pessoa funciona e cobra e compara ela com outras crianças, e cobra e compara ela com o seu próprio funcionamento. Porque se você, mãe, é uma pessoa calorosa, que abraça, que gosta de interação física, quando você se depara com um filho que começa a rejeitar o toque, que não come direito, que não brinca com as outras crianças, você mesmo começa a se questionar se tem alguma coisa errada, ou recebe esse feedback das outras mães, recebe esse feedback da escola conforme vai passando o desenvolvimento, quando na realidade o seu filho é extremamente criativo, extremamente racional e lógico, ele entende o mundo de uma maneira muito lógica e ele realmente não gosta de contato físico. Como que você vai conseguir estimular essa criança? A sua interação, se relacionando, se comunicando de maneira lógica, elogiando, incentivando, estimulando as ideias, o mundo que passa na cabeça dele, porque o mundo está muito condensado na energia mental e racional. Então, a quem interagir com as criancinhas, bacana, coloca uma atividade onde todos vão desenhar ao mesmo tempo, às vezes na mesma folha de sulfite, enfim, sobre como que você imagina tal coisa, estimular a imaginação. Ele vai estar socializando com as outras crianças, mas cada uma fazendo uma tarefa individual, cada uma fazendo uma tarefa diferente. Isso faz toda a diferença. A pessoa se sente inserida, mas não se sente exposta. Não abre espaço para que o outro rejeite as suas ideias. Porque lembra lá, se a percepção foi o mundo me rejeitou e eu me projeto para me proteger disso, então eu fico no meu mundo porque no meu mundo ninguém vai me rejeitar, eu não exponho as minhas ideias porque se eu expor corro o risco de ser rejeitado. Quanto mais desde a base, quanto mais os pais estimularem a criatividade, estimularem as ideias, ter aquele caderninho para anotar todas as ideias e testar a ideia e ensinar que não tem problema a ideia não dar certo. O que não pode ser feito é boicotar, rejeitar, falar que você é maluco. É realmente isso, estimular a criatividade e você vai ter literalmente um gênio dentro de casa se o seu filho for esse perfil quietinho, esse perfil mais recluso, que vive no mundo da lua. Se esse é o principal traço de caráter dele, é dessa forma que você vai conseguir regar a sua plantinha e estimular-lo, oferecer um ambiente favorável para que ele floresça, para que ele realmente consiga se interagir com as pessoas e não achar que ele é o esquisito, não achar que ele tem defeito, que ele tem problema, que ele não se encaixa nesse mundo, só no mundo da cabeça dele. Porque são essas pessoas que conseguem transformar, inclusive, o nosso mundo. Porque eles são gênios que transformam a nossa realidade, porque eles têm ideias fora da caixinha, que a gente nem imagina. Esse traço, ele se chama esquizoide. Se o seu filho é mais com essas características, ele tem uma porcentagem de esquizoidia mais alta. E esse nome, o segundo alinhamento que eu quero fazer com vocês, não tem nada em relação com doença. Simplesmente o corpo explica. Ele conseguiu manter a nomenclatura científica para preservar a ciência, para não desfocar da base histórica que veio desde Freud, Reich, Lowen, na base científica dos traços de caráter. Então, todos os nomes que eu falar daqui por diante, esquizoidia, psicopatia, masoquismo, não tem correlação nenhuma com as doenças, com o personagem de filme que a gente vê por aí, tudo bem? Então, esse é o primeiro tipo de filho, o quietinho, que tem o corpo mais magrinho, mais alongado, que tem a necessidade de usar óculos, que tem os ossos mais pontudos e saltados, que vai ter dificuldade de comer. Então, às vezes, essa é uma outra queixa, as pessoas acham que você não alimenta seu filho direito e ele não come mesmo, porque ele não tem essa conexão com a comida. Uma diquinha para vocês:
Como estimular com que ele se relacione com a comida? Eu não falei que tem que estimular a imaginação e a criatividade? Então, aqueles pratos que parecem que monta carinha, desenho, brincadeirinhas, realmente que a comida se torne mais criativa e mais interessante, vai prender a atenção deles e eles vão conseguir se alimentar um pouquinho mais. Mas mãe, não espera que esse filho vai engordar, porque se esse é o principal traço de caráter dele, ele pode comer um boi todos os dias, ele não vai engordar, é a estrutura física dele, tudo bem? Então não se cobre por isso e quando vir aquela pressão externa, você mesmo consegue se blindar e blindar o seu filho para proteger e preservar quem ele é, porque ele nasceu para ser assim, o corpo dele se estimulou para ser assim e quanto mais a gente usar os superpoderes dele e evitar a dor dele, mais ele vai florescer, mais ele vai se desenvolver e desenvolver a sua autoestima para entender que ele é quem ele precisa ser e ele não precisa se moldar e modificar para ter um espaço no mundo, ele não precisa se diminuir, se enfiar em umas caixinhas para conseguir ter espaço no mundo. Seguindo adiante, acompanhando a linha do desenvolvimento, primeiro vem a gestação, a criança nasce. Nesse primeiro momento, o que o bebê faz? Ele interage com o mundo basicamente via boca. Ele se comunica através do choro, se alguma coisa está errada, se ele precisa de alguma coisa, é tudo através da boca. A alimentação vem através da boca, vem através do peito. Se você quer fazer alguma coisa, às vezes não é o peito, vem a chupeta que também vai na boca. É a fase da oralidade. Então, o segundo traço, ele vem com o nome de traço de caráter da oralidade, o oral. Pensa, tudo que acontece com a criança, ela vem externalizar para você é através do choro. Então, se tem um pelinho na blusa que está incomodando, a criança começa a chorar, qual é a primeira coisa que a gente faz? Comumente, vem com o peito. Ai, não é fome, continua chorando, vem com a chupeta. Ai, não é a chupeta, faz o balancinho e a criança continua chorando. Tudo que acontece, todos os estímulos vêm da região da boca. Então, é a via de comunicação que essa pessoa tem, que ela desenvolve, que o seu filho desenvolve, através dos dons da oralidade, que é o dom da comunicação, que é o dom da intuição, que é o dom da pessoa conseguir ser muito expressiva, porque naquele momento ela percebeu que ela se sentiu como se a ajuda que ela precisasse ela não obteve e ela se sentiu sozinha e abandonada. Então isso ela registra isso, ela nem percebeu o que eu precisava naquele momento, que era tirar o pelinho que estava incomodando da roupa. Então o que eu preciso fazer? Você molda e cria estratégias para que essa dor não seja reproduzida novamente, para que ela não se sinta novamente sozinha, para que ela não sinta que foi abandonada. Então, são traços, são filhos que são mais fofinhos, tem mais bochechudo, traços mais redondinhos, o corpo mais molinho, o tônus mais molinho, o olhar que se conecta muito com você, aquele filho intuitivo que percebe tudo que está acontecendo, que se comunica muito, que é muito falante. Então, a principal queixa, nossa, meu filho fala demais, nossa, meu filho chora demais, é tudo muito intenso, é realmente tudo muito intenso. Por quê? Ele precisa chamar a atenção. O que o esquizoidinho não queria, que queria ficar mais sozinho no mundo da lua, o oral já é o oposto, ele precisa da interação, até para evitar essa sensação de se sentir sozinho e abandonado. Então é aquele filho, aquela filha que parece ser muito mais carente, que precisa de mais atenção, que está sempre falando, sempre o que vai dar problema na escolinha por falar demais, por chorar demais. Eles que vem um feedback negativo, como engole o choro, como você não precisa reagir dessa forma, a comparação com o fulaninho, que fulaninho não reage desse jeito quando acontece alguma coisa, fulaninho não entra em crise de choro, fulaninho é quietinho, você corre o risco de estar castrando essa criança no intuito de ela vai se moldar para conseguir te agradar de alguma forma. Então, se você boicota, se você não estimula, você coloca esses superpoderes que ela tem na dor. E quanto mais você castra, mais carente a criança fica, mais ela vai chorar, escondido ou não. O que você pode fazer para estimular seu filho? Realmente se colocar à disposição, caso você seja uma mãe e um pai que não é tanto de contato físico, que os seus traços já não são tão compatíveis, mas que você se coloca à disposição, fala assim, olha, mamãe não abraça tanto, mas toda vez que você quiser um abraço, me pede que eu vou te dar.
Vocês fazerem esses acordos para que ela se sinta protegida, segura, acolhida, consequentemente, menos carente vai se tornar, menos todas aquelas coisas que acontecem. E interpretar o choro não como um problema, mas como uma válvula de escape, porque ela se liberta depois que ela chora e vai chorar para soluçar. Ao invés de dizer engole o choro, ajudar a criança a entender o que está acontecendo, qual é o sentimento que está por trás e não pedir racionalidade, porque esse traço ele é muito emocional, emotivo. Se você vier com uma lógica, uma fórmula matemática, a criança não vai entender, ela nem sabe o que ela está sentindo direito. Se você ajudar ela a nomear os sentimentos, vai ficar muito mais fácil. Inclusive, dar espaço para a criança chorar, não super proteger também, porque não é porque ela está chorando que tem alguma coisa de errado, ela está extravasando. E como que a gente favorece, né? É um ambiente favorável, redundante, para esse tipo de filho, esse tipo de filha. É realmente estimulando as sensações, é realmente estimulando esse lado comunicativo, esse lado de atenção, é dando espaço e de atenção mesmo, para a pessoa não sentir que está falando sozinha, de estimular a comunicação, de estimular os sentidos, de oferecer o que o esquizoide seria a blusa com capuz, pro oral é aquela blusinha fofinha, sabe aqueles tipos de material mais soft, que realmente parece quase como se fosse um abraço? Esse tipo de roupa, experiências que envolvam o tato. Como que você vai estimular o filho que tenha o traço de caráter da oralidade? É realmente estimulando as sensações, o sentido, tarefas que envolvam, por exemplo, o olfato, então brincadeiras de dar a opção, né, da pessoa, da criança escolher o tipo de creminho que vai querer passar no corpo, cheiros diferentes, né, flores, sensações, brincadeiras de colocar o pé na grama, de realmente, né, de massinha, de ser um trabalho mais manual. Então, toda brincadeira, toda atividade que estimule a comunicação, que estimule os sentidos, que dê significado para as emoções também, porque é confuso ser muito sentimental e sentir muito e precisar extravasar. Então, estimular as questões sensoriais, permitir dar espaço para que ela se sinta à vontade de chorar quando precisar e dar um significado que não tem que engolir o choro, que o choro não tem um significado, uma conotação ruim, que é o jeito que ela está num ambiente seguro, né? Se você é mais frio, no sentido de não tem tanta interação com toque, é uma pessoa que gosta mais de distância, que é mais racional, dê esse espaço para o seu filho, para a sua filha, de dizer, olha, mamãe funciona dessa forma, mamãe não abraça e beija toda hora, mas toda vez que você sentir necessidade de um abraço, de um carinho, de um cafuné, me pede, que você vai ter esse espaço, você vai conseguir aqui comigo. Ela vai se sentir muito mais acolhida e, consequentemente, vai ser um filho, uma filha menos carente e exigir um pouquinho menos de atenção, no sentido de estar toda hora pedindo, toda hora intervindo, nesse sentido de não querer se sentir sozinha, não querer se sentir abandonada, precisar ser vista toda hora. Porque nesse sentimento, o que acontece? É uma pessoa que tem traços mais redondinhos, não necessariamente precisa ser gordinha, mas o que acontece? Se esse traço vai ficando na dor e se ela precisa preencher esse vazio de se sentir sozinha e estar se sentindo sozinha e abandonada, facilmente ela vai conseguir preencher através da comida. E aí é onde são criancinhas que podem ter a facilidade de engordar. Como que a gente vai cuidar dessa criança? Não é fazendo dieta, não é restringindo a alimentação. Por outro lado, quanto mais ela se sentir preenchida emocionalmente, esse vazio, esse buraquinho do peito, menos ela vai precisar da comida em si, menos ela vai comer, porque ela vai estar satisfeita pela experiência. Então, aquela comida cheirosa, gostosa, que ela ajudou até no manuseio, no preparo, que estava naquele momento com a mamãe, com o papai, tudo isso vai preenchendo para a necessidade de comer menos. Então, realmente é algo que vocês podem se atentar, porque o que o esquizoide teria a tendência de comer um boi e ficar magrinho, o oral, se ele estiver na dor, a tendência é que ele coma para compensar compulsivamente e acabe sim aumentando o peso. Então, essa é uma dica que ficou faltando.
E esse é o segundo tipo de filho, o filho mais falante, o filho mais carente, o filho mais chorão. Seguindo no processo de desenvolvimento, a gente tem o terceiro traço. A criança já começou a crescer, ela tá ali dando os seus primeiros passinhos, é aquela hora que a criança faz umas gracinhas, aquela hora, principalmente agora que a gente tá nessa onda dos Reels, do Instagram, de tudo mais, que papai e mamãe vai lá e vai tirar a foto, vai filmar, vai marcar aquele momento que estava fazendo uma gracinha que pode viralizar na internet. E nesse momento você dá atenção, você dá toda a sua atenção. E se de repente ele para, aí você para e vai viver a sua vida, vai fazer outra coisa. Em algumas crianças, bate forte essa sensação de, poxa, eu só tenho utilidade quando eu faço alguma coisa. Se eu fiz uma gracinha, eu ganho atenção, carinho e cuidado. Se eu não estou fazendo nada, a vida está acontecendo e eu não recebo essa atenção. Então ele marca que ficou aquela dorzinha da manipulação. Poxa, eu preciso fazer alguma coisa para ter alguma coisa, eu preciso de uma troca. E aí se desenvolve o filho articulador, aquele filho que dá nó em água, aquele filho que está sempre negociando, que você diz um não e ele vem contar, mas e se eu fizer tal coisa, tal coisa, tal coisa? E aí você já percebe que ele está tentando dar um nozinho para sempre conseguir o que ele quer. Vai articular papai com a mamãe, vai pegar cada um na curva para conseguir o que ele está querendo naquele momento. Se ele tem um irmãozinho ainda, vai articular com outro irmãozinho e realmente vai conseguir. Por quê? A principal dor veio da manipulação. Ele vai se desenvolver para conseguir fazer com que as coisas dão certo, porque ele entendeu que o mundo funciona a partir de um interesse, uma intenção e uma ação. Então ele vai fazer essas articulações para conseguir o que ele quer. No corpinho, você vai identificar aquela criança que tem formatos de triângulos, só que o triângulo invertido. Então como que funciona isso? Os ombros vão ser mais largos do que o quadril, que vai ser fininho. Você vai perceber uma postura mais expansiva, mais daquele líder, daquela criança que você bate o olho e você fala assim, esse daí é líder nato. Nasceu, já está liderando até os amiguinhos em qualquer tipo de brincadeira. Então, realmente, o que é mais marcante são os triângulos, os ombrinhos mais largos. Aquela pessoa que parece que é grande, da cintura para cima e as perninhas não. Porque o desenvolvimento ainda não chegou nessa parte. Porque a gente está vindo lá do bebê, que começa vindo, controla a boca, agora já está em pé, o controle está mais no tronco. As perninhas ainda não. Então, ele é grande e ainda para parecer um pouquinho maior é aquela criança que já anda com dificuldade, que ainda não está bem desenvolvido, mas com as perninhas afastadas, bem afastadas, uma base mais larga, para parecer maior. Então a perna, quanto mais aberta a perna, maior vai dar a sensação de que o ombro está alinhado com o quadril e passa essa sensação de poder, de avanço. Então realmente é esse filho mais articuladorzinho que está sempre dando um nozinho de água para conseguir as coisas. Se a principal dor dele veio da manipulação, o que acontece? Você não pode fazer um acordo com ele e quebrar esse acordo, furar com a tua palavra. Ele vai se sentir manipulado. O acordo tem que ser cumprido. É até uma forma de você conseguir estimular e criar um ambiente favorável para o seu filho. Porque se ele funciona dessa maneira, no que pode ser acordo, você vai conseguir estimulá-lo dessa forma. Se ele gosta de fazer trocas de acordos, você vai conseguir também ensiná-lo como fazer bons acordos. Porque nessa hora a criancinha quer brincar, quer trocar, e às vezes vem lá com um amiguinho e fala que quer trocar um carrinho por um PlayStation. Você vai ensinar ele que as trocas têm que ser justas, no sentido de, se você estimular as trocas mesmo, olha, desde que você tenha a consciência de que, olha, se trocou, beleza, cada um vai ficar com o que trocou, e ensinar como fazer uma troca justa. Por exemplo, vai ser pelo mesmo peso. Você não pode trocar um brinquedinho leve por um brinquedinho pesado por um brinquedinho leve, ou pelo tamanho. Olha, não pode trocar um carrinho pequenininho, um carrão por um carrinho pequenininho. Não pode trocar um carrinho pequenininho por um PlayStation. Quanto mais você ensiná-lo a fazer trocas que são maiores, melhores para ele, você já está estimulando esse dom para o futuro. Porque o seu filho pode ser um vendedor, pode ser um comunicador, um apresentador de TV, tudo que vai fazer essa articulação. Quanto mais você usar o que ele tem de dom nato e estimular esse dom, melhor vai ser para o futuro. Porque acontece? Muitas vezes é a criança que leva
a bronca no sentido de, ai, você é muito interesseiro, ai, seu filho é muito interesseiro, ai, seu filho só faz alguma coisa se tiver alguma coisa por troca. E se a gente for pensar, o mundo é assim, a gente sempre faz algumas coisas porque a gente está ganhando alguma coisa, a gente trabalha porque a gente ganha dinheiro, a gente se relaciona porque a gente espera alguma coisa das pessoas. Todo mundo espera alguma coisa de todo mundo. O que importa é essas relações elas serem claras, limpas, verdadeiras, transparentes, as intenções ficarem claras, as trocas serem justas. É bacana ter esse dom da negociação e eles têm naturalmente. Então estimula esse poder na sua criança ao invés de ficar trazendo um peso, uma culpa, de achar que ele é ruim, que ele é interesseiro e ficar castrando, boicotando um dom nato, que é um dom que muitas pessoas utilizam para o trabalho, por exemplo. Então verifica se ao invés de estimular, você está castrando a criança. E aí já dá para fazer alguns ajustes finos, porque é alguns comportamentos que muitas pessoas interpretam como ruim e errado. Então a gente tem essa questão da articulação e tudo mais, e respeitar os acordos. Isso é o mais importante de todos. Se você combinou que se ele parar de usar a chupeta, ele vai ganhar um brinquedinho, parou de usar a chupeta, ganhou um brinquedinho. Não abusa da situação, parou de usar a chupeta, não dá o brinquedinho. Só vai reforçar a dor da manipulação e vai fazer com que ele fique cada vez mais desconfiado com os acordos, como se a pessoa nunca fosse cumprir a parte dela. Então, quanto mais honrar os acordos, mais estimular a questão da troca, ensinar como fazer as articulações para que ele não saia perdendo, que sejam trocas justas, é o melhor que você pode fazer para o seu filho. E esse traço, ele é mais racional também. Então, estava vindo lá o esquizoide, que é mais lógico, racional, o oral muito mais emotivo, sentimental. O psicopata, ele separa muito bem as emoções, ele é bem mais lógico e racional também. Esse nome não tem correlação nenhuma com doença, com coisas que a gente vê em filme. Já fiz esse acordo com vocês lá no comecinho do vídeo. Seguindo adiante, ali no período do desfraude, que é quando a gente está tirando as fraldas, corre-se o risco, acontece muito, de tirar as fraldas antes da criança estar pronta, ter o controle, a percepção de saber quando, sentir quando vai querer fazer xixi e cocô e conseguir avisar os pais a tempo antes de fazer nas calças. Se a criança não está pronta fisiologicamente para isso, se o controle ainda não chegou nessa parte, o processo de imunização, e você já tira a fralda, e aí você avisa, não, olha, avisa papai, avisa mamãe quando você for sentir vontade de fazer cocô. E aí a criança, poxa, ela não quer te decepcionar, ela não quer frustrar a sua expectativa. Você está colocando muita coisa, você pediu e tudo mais, vocês fizeram ali um acordo. E ela tá, tudo bem, eu não vou fazer xixi e cocô, mas ela não tem nem a sensação, não tem nem sensação e nem controle de quando vai acontecer. Simplesmente acontece, porque o processo de imunização ainda não chegou ali na coluna lombar. Então ela não tem nem a sensação de, poxa, eu tô com vontade de fazer xixi, tô com vontade de fazer cocô. E aí realmente vaza na calça. E aí vem aquela exposição de professora, de amiguinho, de irmãozinho, você mesmo, que na hora que aconteceu, poxa, vem ao mas eu não avisei que era para avisar quando você fizesse algumas coisas na calça? E aí vem aquela sensação de, putz, decepcionei, eu falhei. O que eu tenho que fazer para a próxima? Eu preciso, se eu não tenho controle, eu vou fazer com que a minha musculatura, vou trancar o bumbumzinho para tentar segurar toda a merdinha lá dentro e não vazar de jeito nenhum. Só que aí mesmo tentando controlar e tudo mais, não, aí vaza de novo. Aí vem a cobrança, vem o julgamento, no sentido de exteriorizar, porque, ninguém gosta de ficar lavando cueca com um cocôzinho, né? Na fralda já era ruim, então é natural, às vezes, que alguns pais reagem dessa forma. O irmãozinho que diz, tipo, mãe, vem trocar a fralda que tá fedendo, que não é a fralda, vem trocar a calça que fulaninho fez cocô, tá fedendo. Alguém que fala isso, a criancinha se sente exposta, se sente que decepcionou as suas expectativas, porque era um acordo que você fez várias e várias vezes, você colocou a sua expectativa ali em cima e ele decepcionou, ele se sente humilhado. Essa é a principal dor. E é um traço de caráter que é mais fácil de identificar a partir da história do formato do corpo. Então, porque se naquela época ele estava tentando segurar com o glúteozinho para não sair cocô, quando você bate o olho na sua criança hoje ou num adulto, é aquela pessoa que você vai ver a bundinha encaixada para dentro, sabe? O quadril bem trancado e encaixado para dentro.
Fora os formatos mais quadradinhos. Então, o tronco mais quadrado, a perninha mais quadrada, mais troncudo mesmo. Porque é aquele tipo de pessoa que vai usar a musculatura para segurar toda a energia dentro, para que não saia nenhuma merda, para que ele não se sinta exposto de fazer alguma coisa errada e decepcionar de alguma forma. Então é o filho que ele vai ser metódico, que ele vai ser organizado, que ele vai querer tudo do mesmo jeitinho, com um certo planejamento, que quando acontece alguma coisa de imprevisto, improviso, ele precisa improvisar, ele trava. Não é aquela criança que gosta de brincadeiras de improviso, de atividades, de coisa de supetão, de última hora. Se vai acontecer alguma coisa, ia ser bacana você conseguir avisar ele antes, alguma coisa que mude o planejamento da dinâmica da família, se vai surgir algum amiguinho do nada, para que ele se prepare. Porque ele, o seu corpo, para evitar falhar, evitar decepcionar os outros, evitar que as suas merdas sejam expostas, ele guarda tudo, ele trava tudo, ele avalia todas as questões, ele faz um método, não porque por prazer, mas poxa, se eu fizer isso, isso e isso, o resultado é positivo. Ah, eu fiz isso, isso e isso deu errado. Eu vou fazer isso, isso e isso com alguma coisinha diferente para ver se dá certo. Deu certo, ele guardou aquela informação. Se eu fizer isso, isso e isso, dá sempre certo. Então eu sempre vou fazer dessa forma. É aquela criança que se tem um caminhozinho para ir para algum lugar, para pegar algum brinquedo, ele sempre vai fazer o mesmo caminho, ele sempre vai guardar o brinquedo no mesmo lugar. Ele gosta de brincadeiras onde estimule planejamento, organização. Ele pode ser até o filho mais organizado da casa, né? Às vezes a pessoa mais organizada. Se ele tem esse traço mais alto, ninguém da família tem, é ele que vai colocar ordem no negócio para ficar bem, para se sentir bem. Então, como que eu estimulo essa criança que funciona dessa forma, que tem essa dor? Primeiro, evitar comparações e exposição em público. Aconteceu alguma coisa, precisa dar um feedback? Tenta fazer isso mais entre só vocês, para que não tenha essa exposição e ele não se sinta exposto, não fique nítido para todo mundo que ele decepcionou você, de certa forma, porque é como ele vai captar a frase, como primeiro vai bater nele. E aí você explica de novo, olha, não decepcionou, não aconteceu, eu só tô falando isso até para te ajudar, né, numa situação X, você poder fazer isso daqui diferente, que você vai ver que vai dar muito certo, para que você consiga fazer tudo certinho. Explicar e orientar sem passar esse peso de decepção, como se ele falhou, ele decepcionou e vai ser assim e ele se sente mal e culpado pela situação. Como que você vai estimular com que ele fale mais? Porque ele também é quietinho. E não porque que o oral é sentimental e coloca tudo pra fora, ele é sentimental também, sente muito e não quer te decepcionar, só que ele guarda tudo pra dentro. Porque se eu coloco pra fora, pode ser que saia alguma merda, pode ser que dê errado, pode ser que eu decepcione mamãe e papai, pode ser qualquer coisa. Então, no corpo mais quadradinho e na boca, às vezes aquelas pessoas que trancam. Pode ver que vai ter uma tensãozinha maior aqui, a criança que pode desenvolver bruxismo. Então, se já está desenvolvendo bruxismo, grande alerta para tem masoquismo, pelo menos, se não tem alto no corpo inteiro, pelo menos na boca tem. E aí quando que foi reprimido, quando que se sentiu que decepcionou alguém, se sentiu humilhado por algo que ele disse e se trancou, castrou essa energia. Quanto mais a gente estimular, no sentido de dar um espaço seguro para a pessoa, para a criança falar o que ela tem para falar e não sentir que decepcionou, não se sentir exposto e humilhado, mais ele vai conseguir trocar com você. Agora, se ele compartilha alguma coisa e já recebe um castigo, uma punição, uma bronca, uma reação sua que mostra que ele te decepcionou de alguma forma, que ele se sentiu humilhado, cada vez menos ele vai falar, cada vez mais ele vai trancar essa energia, porque ele não quer se sentir que fez algum tipo de merda, alguma situação que deu errado. Então, estimular brincadeiras, tarefas que envolvam senso de organização, de métodos, de planejamento, de ensinar algumas ferramentas tecnológicas sobre isso, que facilitam, que cria essa metodização, verificar o que ele está tentando criar um método e estimular, são coisas para criar um ambiente favorável, assim como passar um ambiente seguro para que ele possa se expor sem sentir que vai ser dessa forma, sem trazer uma dor para ele.
E na super dor, pode ser que ele seja essa criança mais quietinha, ou o oposto, pode ser que seja aquele filho que, para não me sentir humilhado, eu humilho, para não me sentir exposto, eu exponho. E aí pode ser aquela confusãozinha na escola, onde é o filho que caça mais briga, tá sempre envolvido em alguma confusão, tem aqueles acessos, explosões de raiva, de fúria. Para entender da onde está vindo esse acesso e conseguir lidar melhor com o conflito, realmente precisa entender o que está por trás dessa raiva, por trás dessa explosão, aonde ele está sentindo que precisa se proteger atacando. Vale a pena questionar, vale a pena investigar isso. Esse é o quarto tipo de filho, o filho mais quietinho, mais quadrado, mais metódico, que pode ser um pouquinho explosivo, que a gente chama com traço de caráter de masoquismo, também nenhuma correlação, conotação com patologia, com doença. O último traço de caráter que se desenvolve é bem no finalzinho ali, por 4 anos, depende do quanto que esse sistema nervoso está atrasado ou não, né? Se foi um prematurinho, vai ali até uns 7 anos. Se foi um desenvolvimento normal, 5, 6 anos já está formando o último traço de caráter, que é o da rigidez. O que significa isso? O desenvolvimento está quase completo, está ali no finalzinho da coluna sacral, então já mineralizou desde a cabeça até o finalzinho da coluna sacral, e é onde a criança percebe o mundo em pares. Mamãe tem papai, vovô tem vovó, titio tem titia, primo tem namorada, enfim, dependendo das idades, né, que agora tem os primos também. Ele percebe essa dinâmica do mundo em pares. E aí ele se sente o elo mais fraco, porque, poxa, eu não tenho ninguém. Se é um menino, ele vai começar a triangular na disputa da mãe com o pai. E aí ele forma um triângulo entre ele, mãe e o pai, na disputa com o pai de conseguir mais atenção, amor, tudo que ele consegue da mãe. Se é uma menina, pelo contrário, vai fazer o triângulo com o pai. Então vai competir com a mãe sobre o pai, porque ela precisa formar um par, já que o mundo funciona em pares. E quando ela percebe que não é bem assim, que ela é o elo mais fraco, ela é o elo mais fraco porque mamãe tem papai, por mais que eu seja a princesinha do papai e no final da noite ele me dá boa noite, ele vai dormir com a mamãe, ele não tá mais comigo, fica essa sensação de, poxa, eu sou o elo mais fraco, eu tô me sentindo traído, excluído, trocado pela mamãe, excluído dessa dupla que tá indo lá pro quarto e eu tô aqui sozinha. Dependendo da dinâmica que acontece, algumas pessoas, algumas crianças sentem mais com essa dor mais forte do que outras. Depende muito do que acontece nessa época da vida, então qualquer coisa que aconteça, a marcante nessa fase, nesse período de idade, ou mesmo a dinâmica dentro da família, favorece com que se sinta mais ou menos trocado, mais ou menos traído, mais ou menos excluído. Como que o corpo se desenvolve então? Poxa, eu preciso me destacar. Nesse triângulo eu não fui a opção escolhida. Eu preciso me desenvolver para que numa próxima eu seja a opção escolhida. Então é aquele corpo mais harmônico, mais simétrico. Algumas pessoas ousam dizer mais bela, mas beleza é muito abstrato, é muito individual. O que é belo para mim não é belo para você, por exemplo. Então, harmonia é um consenso, porque a gente tende a achar mais belo e mais bonito aquilo que é simétrico, harmônico. Então, por exemplo, o formato do rosto. Se você dividir em 3/3 da testa à sobrancelha, da sobrancelha aqui na boca e da boca até o queixo, é aquela pessoa que você vai ver uma proporcionalidade. Não vai ser a testa maior do que os 2/3 menores, ou um queixão e... Tudo vai ter uma maior proporcionalidade. O corpo no formato mais de violão, mais acinturado, mesmo que seja um corpo masculino. Então, a cintura mais marcada, as pernas torneadas. É aquela criança que nem pratica esporte, não faz nada, mas você já consegue ver até um contorninho da musculatura. Então, se você estimular esporte, se você estimular ações que desenvolvam o corpo, você vai vendo o corpinho ficando mais torneado. São aquelas pessoas de corpo mais atlético, naturalmente falando, mais simétrico, então a evidência das curvinhas. Aquela criança que está sempre competindo, então se é com as criancinhas, se é com o irmão, se é na escola, se é com os pais, está sempre querendo vencer. Aquela criança que fica frustrada se não tirar o 10 da escola. Ai, tirou 9,75, mas não era o 10.
tá aqui sempre querendo estar em primeiro lugar. E nem sempre, porque as pessoas acham que as pessoas que se cobram muito com performance, com primeiro lugar, veio porque os pais cobram muito. Essa cobrança ela é interna. Você cobrando ou não, o pai exigindo nota boa ou não, ele vai querer o 10 dele, por uma questão interna, para ser o melhor, para ser a melhor opção. O que a gente pode fazer para estimular essa pessoa? Porque, é fisicamente impossível você ser bom e ser o melhor em tudo. É realmente identificar quais são os dons natos, o que ele tem mais predisposição, mais vocação. Por exemplo, é muito bom em português. Estimula, vai atrás, bota desafio, coloca em competição e ensina que, poxa, olha, você precisa ter nota para passar em tudo, porque tem que passar de ano, mas o que você precisa ser bom mesmo, perfeito, impecável, é no português, porque nisso você é bom mesmo. E aí ele vai entender que não precisa se cobrar tanto em outras matérias, que não precisa ter o 10 em todas as matérias. E se tiver o 10 em todas as matérias, perfeito, mas não por uma cobrança interna, e sim porque quer fazer e a coisa está acontecendo. Então, estimular atividades de competição, de time, para ensinar que existe um trabalho de equipe, porque são filhos que têm dificuldade de trabalhar em equipe, porque se num campeonato, todo mundo, né, de futebol, não é só uma pessoa que ganha o campeonato, é um time que ganha o campeonato. Isso ajuda muito lá na frente quando a gente for pensar em trabalho, porque ele não é sozinho, ele não tem que dar conta de tudo sozinho, ele não é um jogador, não é atacante, goleiro, zaga. Um jogador, ele executa uma tarefa e o time ganha. Então, conforme eu colocar em esportes que trabalham coletividade, vai ajudar muito para o futuro também. Vai ajudar a criar esse ambiente favorável para lá na frente ele não querer dar conta de tudo sozinho, não conseguir não delegar as coisas. Então, realmente, não achar que só ele dá conta, que só ele é bom o suficiente. Conseguir colocar esse senso de coletividade é muito bacana. Estimular algo que ele seja muito bom e que ele seja o melhor naquilo, ao invés dele tentar ser o melhor em tudo, muito bom também. E se você também entendeu que ele é o que gosta de ser perfeito, busca a perfeição, quer ser o melhor em tudo, também tenha certo cuidado com as palavras, porque se a gente estimula muito, ai, meu filho é perfeito, ai, meu filho é perfeito, ai, fulano de tal só tira 10 em matemática, só tira 10 em matemática. O que acontece? Vai ter o desafio das Olimpíadas de Matemática. Ele corre o risco de não ficar em primeiro lugar, mas ela já conquistou o título de bom em matemática. Às vezes começa a se sabotar e boicotar para, por exemplo, não participar das Olimpíadas de Matemática, às vezes fica até doente para não participar, do porquê. E se eu prestar e eu não ficar em primeiro lugar? Aí eu vou perder o meu título, eu vou perder tudo, eu vou decepcionar, eu vou ser trocado, eu vou ser comparado. Essa angústia de todo mundo cobra a perfeição e tem um desafio é o tipo de filho que perde por WO. Então, não vou nem participar, porque se eu participar, eu corro o risco de perder o meu troféu. Eu não quero perder o meu troféu, eu não quero sentir esse desconforto de correr o risco de ser trocado, né? Ser trocado na questão do primeiro lugar. Então, é legal estimular, é legal dar feedbacks, mas cuidado com esse excesso de, às vezes, na tentativa de querer estimular, acabar falando alguma coisa que coloca uma pressão, uma cobrança interna muito maior e aí a pessoa deixe de fazer, deixe de se desafiar porque está com medo de decepcionar, né? Então, ajudar a entender, a lidar com a frustração quando as coisas dão errado é algo bacana de ser trabalhado quando você percebe que o seu filho tem um corpo muito simétrico, muito harmônico, que chama muita atenção, que realmente é o filho que você fala assim, nossa, tem que ir pro comercial da novela, de tão que ele se destaca. Dependendo da combinação dos traços, ainda é literalmente filho de comercial. Então, esse cuidado de lidar melhor com, ensinar com a dinâmica da frustração, incentivar o que ele é bom de verdade, né, para ter um foco, a coletividade e também estimular na questão da aparência. Porque de todos os filhos, esse é o filho, a filha que vai ser mais vaidoso, que vai gostar de mais, né, de uma roupinha mais elaborada, que vai querer se arrumar para ir em qualquer lugar. Então, dar essa atençãozinha para a imagem e deixar, né, oferecer um espaço para ele literalmente brilhar no que ele é bom, no que ele faz e como ele se sente, é importante. Então, por isso que hoje, independente da roupa que seja, aquela com capuz,
o mais fechadinho, que deixa ele mais isoladinho no mundo dele. O oral, aquela roupinha que abraça, que dá conforto. Já o psicopata, uma roupinha mais também que dá uma sensação de grandeza, de poder, né? O psicopata ali e o rígido, eles estão mais descolados na aparência. Uma zoquinha, tudo que dá certo, tudo que já, o basiquinho, o que sempre funcionou, aquela roupinha que não chama muita atenção, que é prática, que nunca dá errado, né? Que não rasga, essa é a roupinha básica. E o rígido já é a roupinha que se destaca, que gosta mais, já quer pintar as unhas desde cedo, já quer passar um batonzinho, quer ser parecida com a mamãe, no sentido de competir, né, para ser bem semelhante, para chamar a atenção do papai, valoriza, estimula a questão da autoestima que vai fazer bem para ela. Então esses são os 5 tipos de filho de maneira bem isolada. O que acontece na nossa vida é que a gente é uma combinação dos traços, tanto seu filho, sua filha, quanto você mesmo e qualquer tipo de pessoa, você mesmo, seu vizinho, seu marido, todas as pessoas passam por esse processo. Então a gente tá na barriga da mãe, passa pelo processo de desenvolvimento até os 7 anos, que é o período de formação dos traços, e a partir daí a gente vive com o que se moldou, se marcou no nosso corpo, que é o nosso funcionamento. Então, não existe uma pessoa somente esquizoide, 100% esquizoide, 100% oral, 100% psicopata, 100% masoquista, 100% rígido. O que existe é uma combinação, porque a gente passou por todo o processo e sentiu ou não sentiu essas dores em maior ou menor intensidade. Como o ambiente se moldou, se respondeu quando aquilo estava acontecendo. Foi julgado, criticado, os pais reagiram bem, o ambiente da escola foi mais favorável, estimulou mais os recursos ou não. Porque, por exemplo, a pessoa pode ter muita oralidade, pode ser muito comunicativa e não conversar e não se expor. Significa que ela não é oral? Não. Significa que ela tem esse superpoder, ela tem esse dom, mas por alguma dinâmica ela está sofrendo e não consegue liberar esse poder, esse dom. Então ela se castra, ela está sofrendo. E aí vai descontar seja na comida, seja na carência, seja em qualquer coisa que ela possa ter excesso através das sensações. Então, a gente é a combinação dos traços e eles podem estar no recurso, que é quando a gente está usando o lado melhor, que tem a superpotência, ou a gente pode estar com traço na dor. Quanto mais a gente conseguir identificar o que está acontecendo, tanto com o nosso filho quanto com a gente mesmo, é bacana. E, por exemplo, enquanto eu estava falando, provavelmente você mesmo, mãe, deve ter se identificado de alguma forma. Eu fui a criança tal, eu fui uma mistura da criança tal e tal. Mas você não foi, você foi e você é essa pessoa que precisa ser estimulada de tal forma para que você não caia em risco de se sentir acuada numa dessas dores e acabar vivendo e sentindo e percebendo o mundo de uma maneira negativa. Surgem os conflitos a partir da nossa própria combinação. Então, por exemplo, se o filho, se a sua filha é rígido e oral, os 2 principais traços, quais são as principais dificuldades e conflitos que ela vai ter com ela mesma? Poxa, eu quero ficar bela, mas eu também quero ficar confortável. Na escolha da roupa já tem aí um conflito. Tem hora que vai querer se sentir super fofinha, mesmo que seja aquela pantufa que não sai de casa, mas em casa é maravilhoso, de confortável. Ou, poxa, não, eu entendo que para ir pra rua, o que eu vejo de todas as mulheres é aquela sandália, com aquelas pedrinhas, que mesmo às vezes machuca o pé, mas fica mais bonito no conjuntinho. Vai ter esses conflitinhos entre uma hora ser menina demais para querer muito colo e outra hora querer ser aquela mini mulher para competir, chamar atenção e se destacar ali na relação dos pais e dos amiguinhos. Vai ter esses conflitinhos, que esses conflitinhos também vão para a vida adulta, né? Principalmente na época da adolescência, indo para adulta. Esses conflitos de menina-mulher. E a pessoa tem 2 picos. É esquizoide e é psicopata. É esquizoide e é rígido. Poxa, ele quer ficar na caverna, quer ficar no mundinho dele, mas também tem essa interação, essa articulação com as pessoas, também quer brilhar, também quer se destacar, mas tem aquele momento que ele precisa da caverna, tem aquele momento que ele tá mais fechadinho.
Não é que ele é bipolar, não é que está acontecendo crise existencial. Entendendo os momentos, a gente consegue dar espaço para cada traço na hora que ele está se destacando, na hora que ele está se manifestando. Porque não é porque ele é uma coisa que anula a outra coisa. A gente é a combinação dos traços. Então, a ferramenta de análise corporal, ela nada mais é do que a gente conseguir avaliar formato, sensação e expressão de 6 partes do seu corpo. Então, eu faço a avaliação, ela é minuciosa, demora um pouquinho, porque é por chamada de vídeo, né? Para conseguir colocar na ferramenta, que é o gráfico, e vai gerar a porcentagem de cada traço que você tem. E a partir daí a gente vai fazendo a combinação dos traços, porque aí fica muito mais específico, porque você pode ter identificado o seu filho em um pouquinho de cada coisa que eu falei, porque de fato ele é a combinação dos 5 traços. O que vai fazer a diferença? Quando a gente começar a combinar. Ah, ser rígido, oral, psicopata significa que tananã, 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 tananã. Ser esquizoide, psicopata significa que tananã, tananã, tananã. Vai ter superpoderes, vai ter fragilidades, vai ter coisas que vai se destacar bem. Por exemplo, a quantidade de perfeccionismo que seu filho, que você tem. A gente mede a partir de qual combinação? A gente vai somar ali a porcentagem do masoquismo e a gente vai somar a porcentagem do rígido, porque nenhum dos dois quer falhar. Um não quer falhar para não decepcionar ninguém, o outro não quer falhar porque ele quer ser a melhor opção, ele quer ser o melhor, ele não quer ser trocado. Então, os dois vão unir, vão dar as mãos para conseguir evitar que alguma coisa dê errado, evitar que você falhe, que você perca o primeiro lugar, que você deixe de ser a opção mais escolhida. Então, a gente consegue dosar quanto de perfeccionismo seu filho tem e você tem a partir dessa junção. Então, eu trouxe uma visão mais generalista para identificar e trazer para vocês que cada pessoa funciona de um jeito diferente. A partir das dicas que eu trouxe do formato de corpo, você consegue identificar um pouquinho do que seu filho tem mais, do que seu filho tem menos e conseguir colocar esse conteúdo em dinâmica, né, para jogo no seu dia a dia. Por exemplo, sentiu que seu filho é mais pontudo, mais alongado, ele está no momento mais isoladinho, não custa nada perguntar antes, assim, você quer um abraço? Ao invés de ir lá e abraçá-lo. Se você pergunta, se você fala, você dá espaço para ele se manifestar. E claro que você tem que dar um espaço seguro para não ter cobrança depois. Porque se ele falar não e você faz um fim do mundo, um drama, porque você é muito oral e você queria abraçar ele naquela hora, você está colocando ele naquela situação de, putz, falei não, mas agora deu errado, será que eu tenho que forçar, tenho que ser diferente do que eu quero, tenho que mentir? Então, realmente, abrir para o jogo, para trocar, para respeitar como o outro funciona, foi o intuito dessa conversa. De realmente trazer para vocês que existem traços de caráter, esses traços moldam como a gente funciona e eles são um guia. Realmente, como se a gente fala que filho não vem com manual de instrução, mas vem sim. Os traços de caráter, claro que eles estão se moldando nessa etapa, não dá pra gente fazer análise deles logo de cara. Se você está nesse período de 0 a 7 anos, a análise que mais ajuda é a sua análise, para você entender o seu comportamento, como você funciona e identificar o que está causando dor em você, que dificulta que você respeite e dê espaço para a sua criança, ou de alguma forma, se surgiu alguma dúvida aí, vocês podem me pontuar nos comentários, pode abrir o microfone para falar também, né, se tem alguma dúvida mais específica, porque os traços eles estão se formando. Na criança mesmo, a gente só consegue fazer a análise corporal dela com 8, 9 anos. Antes disso, ainda está se moldando, pode ser que alguma coisinha ou outra ainda mude, não está 100% formado. Então, análise corporal em criança a partir de 7, 8 anos e de adulto, independente da idade, independente do contexto, se fez cirurgia, se não fez cirurgia, se emagreceu, se não emagreceu. Porque o importante é, os traços, eles estão no nosso corpo. Se você tinha 150 quilos e emagreceu 70 quilos, os seus traços continuam o mesmo. Porque não é o peso que molda o corpo. Por mais que a pessoa emagreça, os traços, o que a gente avalia dos traços de caráter, estão na pessoa. Então, realmente não é algo que se modifica. O seu corpo se moldou dessa forma para te proteger e para te dar recursos para que você não sinta essas 5 grandes dores, né? Rejeição, abandono, manipulação, decepção, humilhação, traição, exclusão ou troca. Ele se moldou dessa forma. Desde quando você completou 7 anos até você ir ao óbito.
Então, realmente é um guia, é um mapa, é um recurso de autoconhecimento para você conseguir destravar, né? Entender por que alguma coisa está acontecendo com você, como que você lida com essa situação e virar a chavinha e desbloquear. O bom é que eu finalizei o assunto justamente a hora que o vizinho começou a coisar com a furadeira. Então, e eu sei, agora falando diretamente para você aqui, olho no olho, que você pode ter tido certa dificuldade de ter conseguido assistir o vídeo com enfoque, com o olhar para o outro lado. Por quê? Semanalmente acontecem esses eventos, essas aulas, que acontecem em ambiente fechado, mais intimista, um espaço onde a gente pode tirar dúvidas. Então eu gravo esse encontro, corto as interações de dúvida ou deixo a dúvida porque vai aparecer só o áudio da pessoa e não a imagem, mas se aparece nome, essas coisas eu acabo cortando para criar realmente um ambiente, um espaço seguro para as pessoas compartilhar as suas questões nesse momento, para que não tenha nenhum tipo de exposição, nem nada. Então eu trago esse conteúdo aqui para o YouTube para que as pessoas consigam se beneficiar pelo conteúdo, porque às vezes não consegue todo mundo participar do evento ao vivo, e também levar essa informação para as pessoas que nem estavam procurando, mas de repente esbarram com esse conteúdo e sentiu que pode assim te ajudar a melhorar a sua relação com o seu filho, facilitar essa conexão um com o outro. E quando a gente tem esse conhecimento, tem clareza de como a gente funciona e como o outro funciona, fica muito mais fácil de interagir e lidar com ele, fica muito mais fácil de resolver conflitos, fica muito mais fácil de ajudar naquela situação da escola que o professor está te dando um feedback, fica mais fácil, inclusive, quando o professor te dá um feedback, a escola te dá um feedback, no sentido de, olha, você deveria procurar terapia porque o seu filho é muito quieto, muito calado, não interage com as outras pessoas, e você vai ter a plena consciência de que é como o seu filho funciona, e que não tem nada de errado com ele, não tem nenhum problema com ele. E conseguir dosar realmente o que de fato não é problema, é como ele funciona e como o ambiente não está sabendo estimular ele, ou não, de fato, tem alguma questão, tem algum problema aqui, realmente precisa de um acompanhamento, mas eu vou tentar de uma maneira diferente, eu vou tentar às vezes com o analista corporal primeiro, porque ele já entende como a pessoa funciona, vai entender qual é o conflito dos traços que está acontecendo, para verificar se é realmente só um conflito, um desajuste, um ambiente desfavorável, umas questões internas desfavoráveis a partir dessas 5 grandes dores, ou não, realmente tem alguma doença, alguma patologia que está aí por trás, que está desencadeando alguma coisa, para conseguir buscar a ajuda correta. E não buscar uma ajuda que às vezes não entende nada do que está acontecendo, é uma situação muito simples de como a pessoa funciona e vai parar num erro de diagnóstico, num diagnóstico errado, julgando, criticando, expondo essa criança de certa forma com rótulos, doenças, diagnósticos, quando não tem nada a ver, só como ela funciona e não está sendo respeitada, não está sendo estimulada para desenvolver as suas habilidades, as suas potências, os seus dons natos. Então, realmente, se tocou alguma coisa, se você sente alguma incompatibilidade, se está tendo algum conflito em relação ao seu filho, é bacana. A análise corporal é uma excelente ferramenta de autoconhecimento porque ela traz clareza e direcionamento, que ela traz em essa questão da valorização da sua autoestima, de você realmente sentir que você é quem você precisa ser, para você melhorar a sua autoestima, parar de se sentir criticado, julgado, que as suas atitudes têm que ser moldadas e que você tem que funcionar de maneira diferente do que você é para poder caber em determinados locais, no seu trabalho, na sua família, com a sua relação com seus filhos, na relação dos seus filhos com a escola, na relação dos seus filhos com você. Então, realmente, se você quer melhorar a sua relação com o seu filho, porque você já está passando por alguma situação difícil, algum perrengue, algum conflito, alguma coisa onde vocês são diferentes e não conseguem se ajustar, não é tão fácil esse ajuste, tão óbvio esse ajuste que tem que ser feito, é bacana fazer a sua análise corporal, é bacana entender os seus traços. O perfil é @Keila_Ferrari. Tem conteúdo lá todos os dias, algumas coisas, dicas nos stories, postagens mais específicas. Vou colocar alguns trechos da live lá no Instagram também, né? Às vezes fica uma live muito extensa, a pessoa não tem paciência de assistir tudo de uma vez, vai ter pílulazinhas lá sobre esse conteúdo. Então fiquem à vontade de seguir, compartilhar esse conteúdo se ele foi útil para você e se você sente que ele pode ajudar alguma mãe, algum pai em relação aos seus filhos. Fiquem bem, até o vídeo da semana que vem.